Primeiramente, bom dia, Florianópolis, DevOps Floripa. Está sendo massa estar aqui com vocês. Nós vamos falar sobre monitoramento, logs como elementos de primeira ordem. Então, quem somos nós na fila do pão? Não é mesmo? Eu sou Israel Effenberg, eu sou engenheiro de software, sou consultor, agilista, às vezes speaker, falo um pouquinho assim, às vezes até demais. Embaixador da diversidade e Toto Worker com muito amor. Eu sou Thaisa, eu sou essa que reclama da AWS. Eu trabalho na ThoughtWorks também, com desenvolvimento lá há 2 anos. E as minhas áreas são mais engenharia de dados, infraestrutura e agora indo para a parte de P2P. E essa moça, quem se cadastrou primeiro, viu que ela era a pessoa que ia falar hoje. Eu vim substituir ela. Ela ajudou a gente com o material também da apresentação. A Thaís, ela é analista de qualidade e ela trabalha lá em Recife com a gente também. Isso. Então, vamos falar um pouquinho aqui da ThoughtWorks. A ThoughtWorks ela é uma empresa baseada em 3 pilares. O primeiro pilar é sustentabilidade de negócio, o segundo pilar é excelência técnica e o terceiro pilar é que todos nós, ThoughtWorkers, advogamos apaixonadamente por justiça social e econômica. E tem um radar muito interessante que é publicado a cada 6 meses, que é o Tech Radar, da ThoughtWorks, e acabou de sair o 19. Lá tem algumas ferramentas, processos, para que a comunidade possa conhecer. E todas as ferramentas, processos, algumas linguagens de programação também, são usadas dentro dos próprios projetos da ThoughtWorks, com base nas nossas experiências junto com os nossos clientes. Isso. É uma análise que é feita semestralmente dentro dos times para saber o que a galera está usando nos clientes. Depois a gente faz um compilado e gera esse relatório. Tem uma navegabilidade no site, mas também tem um PDF com algumas traduções. Massa, e estamos contratando, tá? Temos vagas para desenvolvedores, analista de qualidade, temos vagas para analista de negócios também, para a galera de infraestrutura. E só acessar o thoughtworks.com/pt/careers/jobs e vocês podem acessar lá e procurar. E Recife é massa, vocês podem ir para lá. Vocês podem submeter para Recife, Recife é amor. Então, expectativa? Temos, né? Vamos falar. Aqui a gente vai abordar sobre monitoramento, importância dos logs, estruturação de logs, estudos de casos dos nossos projetos e novidades na área de monitoramento. Tá, a gente não vai focar por questão de tempo e porque a gente queria abordar outros aspectos. A gente não vai fazer comparativos de frameworks, bibliotecas ou ferramentas para visualização dos dados. A gente só vai passar por algumas que a gente já trabalhou, mas a gente não vai entrar a fundo. Mas é isso. Então, vamos lá. Toda história tem um começo. Vamos falar um pouquinho aqui de como se deu tudo isso, né? E um tempo antes desse mundo DevOps, nós tínhamos projetos. E, segundo a teoria da casualidade, né, problemas são presentes em qualquer projeto. Quem está em projeto sabe que tem problema e que problemas aparecem. Resultados inesperados, incluindo interrupções e falhas. E, anteriormente, lidar com essas falhas, lidar com esses problemas, era um tanto quanto difícil, dado a forma de rastreabilidade que a gente não tinha. A gente não tinha, por exemplo, eu comecei a trabalhar em 2012 e, no meu primeiro estágio, eu não conseguia enxergar, por exemplo, uma constância de deploys da minha aplicação. E iam várias features para a produção. E quando isso ia para a produção, gerava um aglomerado de features, essas features sem nenhum preparo de acompanhamento. Então, quando gerava um problema, era muito dolorido para resolver. E aí a gente entra para o mundo DevOps, que a gente estava comentando ali, não é um cargo, não é um time, a gente entende como uma cultura que vai ser colocada nos times e é uma integração entre Ops e Dev. Então, tipo, entregas mais rápidas, a gente vai para a produção mais rápido, a gente precisa saber o que é que está dando certo, o que é que está dando errado. E, para isso, a gente precisa de monitoramento, que é o que a gente vai falar em sequência. E a necessidade é tão latente do entendimento dessa nova cultura que, na universidade, atualmente, eu tenho uma disciplina chamada DevOps. E, conversando com o meu professor nas primeiras aulas, ele me deu algumas notas que eu levo para mim, para o meu time, para a minha vida. Assim.
A primeira coisa que ele falou foi que, normalmente, o time que desenvolve é o time responsável pelas atividades de implementação e operação. Isso, para mim, na minha cabeça, era uma coisa inviável, porque eu sempre fui muito aquela pessoa de estar ali codando, analisando o negócio, mas operações eram uma realidade um pouco distante. Isso já foi o primeiro paradigma. E a segunda coisa é que o time não precisa pensar onde o seu código está sendo executado ou como chegou até lá, pois a plataforma cuida dessas preocupações de forma transparente. Vamos entender uma plataforma como um GCP da vida, como um Azure da vida, como um AWS da vida, e que essa plataforma ela tem que nos prover, ela tem que ter mecanismos, meios, ferramentas para tornar essas informações transparentes. E ter essa transparência significa dizer que nós precisamos muitas vezes, de monitoramento. E... Pode falar. A Thaís fez esse diagrama e ela compartilhou com a gente. E a ideia é um fluxo quase perfeito de desenvolvimento, que seria ali no começo a parte de ideação da aplicação, o que é que eu vou fazer, quais são as funcionalidades, quais são as ferramentas, quais são os frameworks, a parte de testes e a parte de monitoramento, que seria os dashboards e os alertas, a princípio. E isso sendo um ciclo contínuo, que volta também para a parte de testes. E, no final, os outputs desse ciclo contínuo são para relatórios ou alertas para os times e para o cliente. Que eu vou falar um pouco para vocês do contexto do meu projeto, que o cliente era um cliente mais técnico, então, dashboards para ele era como se fosse uma aplicação, uma ferramenta que ele usava no dia a dia. E, assim, só dando um disclaimer aqui, essa ferramenta, esse processo feito pela Manola é muito um nirvana da gente, né? A gente parte do momento de descoberta, identificação das tecnologias, de descoberta do problema, a gente sente aquela dor, né? E, em seguida, a gente vai procurar as ferramentas mais apropriadas para resolver aquela dor. Isso no momento da descoberta. E depois a gente vai mensurar como a gente consegue métricas de qualidade, como a gente consegue estabelecer sucesso aqui, o que é sucesso dentro desse projeto. E a gente começa a pensar nos testes aí dentro. E, em um outro momento, após isso estar definido, a aplicação já está rodando, isso já está disponível, e a gente começa um ciclo de monitoramento. Essa é uma parte muito cíclica, onde, nessa fase, são geradas dashboards, alertas, e isso tudo como log, como primeiro elemento dessa estrutura de monitoramento. Tá? Lembrando também que a configuração e testes é uma atividade contínua também, porque a partir do momento que eu conheço ainda mais o meu sistema, que eu conheço ainda mais o comportamento dos meus serviços, eu posso mensurar ainda mais aspectos de qualidade. Então, também é uma atividade contínua. Tá? E a comunicação, principalmente para nós da Totor, que somos consultores, ela se dá não somente dentro do time, mas também com clientes. E que isso, muitas vezes, nós temos que lidar com clientes que são técnicos e, às vezes, não técnicos também. Então, a gente tem métricas principais a serem monitoradas. Alguns autores nas bibliografias aí chamam de Key Metrics, ou métricas principais, mas que acredito que, com a experiência que nós temos, a gente sabe muito bem os pontos de dores, né? Acho que os pontos de dores, como vem discutido aqui, dentro do DevOps Days, existe uma infraestrutura e existe o sistema ali, que a gente está analisando. E, num primeiro momento, a gente tem as métricas de infraestrutura, que é o CPU, RAM, disco, conexão com banco de dados, são exemplos, tá? E a parte de serviço, né? Que é tipo, eu vou monitorar minha aplicação. O que é que eu preciso saber? Preciso saber latência, preciso saber quais os erros estão acontecendo, quais os erros de integração com outras APIs, o que é que tá retornando para mim. E a parte de, assim, isso é só algumas coisas, mas e a parte de negócio também, como a gente falou, tem um reporte final para o cliente, por exemplo, no meu projeto. Então, aspectos de negócio também fazem parte desse monitoramento. Opa! Eu acho que eu passei demais. Componentes. Para estruturar esse monitoramento, a gente tem uma ordem bem respectiva aí do que deveria ter. A galera anterior já trouxe alguns aspectos bem bacanas, como todo mundo é plantonista, assim. Isso é uma realidade bem massa no meu time também, já na Totorx. Só que, para que todo esse plantão aconteça, para que essas dashboards existam, para que esses alertas surjam nos nossos e-mails, nos nossos dashboards, a gente precisa de algo a ser analisado. Esse algo se chama logs.
E, em seguida, a gente também pode construir, como eu já tinha falado, essa parte mais de visualização, muito com base na necessidade do seu negócio, na necessidade do seu produto. E essa necessidade são coisas muito transversais, né? Vai desde contexto de necessidade de negócio, como cross-functional requirements ou requisitos não funcionais, que também que são inerentes ali, que são presentes dentro da vida da sua aplicação. Em seguida, os alertas, que é uma outra forma, e o on-call, turno de plantão. Ops. Eu acho que está indo muito rápido. Tá, Eu ao contrário. tenho um spoiler aqui já da apresentação. Desculpa. Faz de conta que ninguém viu, fica surpreso com os outros slides, por favor, gente. Componentes e, então, estou apanhando legal aqui. Logs, como estruturar. Tá, a gente trouxe alguns exemplos de coisas que a gente via como são interessantes, mas isso vocês vão ver que tipo é muito de contexto de projeto. Então, saber qual o nível de autenticação do usuário pode ser interessante para mim, para a minha aplicação, mas não pode ser interessante para a de vocês. Então, tipo, isso é muito variável. Mas a gente queria mostrar mais um pouco como é que a gente faz, o que é que a gente usa de ferramenta e tal. E a outra parte é o que a gente não quer logar, né? Muito mais voltado para as questões de segurança e muito mais voltado também para inutilidade, porque tipo, o log gera custo e isso é importante nas empresas. Spoiler. Spoilers. Então, vamos lá. Quais são as informações importantes que devem conter nos logs? É bem difícil ou fácil falar sobre isso. É uma resposta típica de consultor, é que depende. Como tudo na engenharia de software, depende. Ela é necessariamente vaga. Vaga porque a gente tem que entender o contexto do seu serviço, o contexto da sua aplicação, qual a necessidade mais latente no seu time, em você. Então, a gente tem que entender todo um conjunto de variáveis a fim de reportar esses logs dentro dos seus produtos. Não, pode partir para o exemplo. Tá, vamos lá. Esse é um exemplo de duas aplicações. Por questões de contratuais, a gente não vai colocar a exposição das coisas totais e a gente tentou reproduzir mais ou menos um exemplozinho assim, de um caso de uso, mas para mostrar coisas importantes. Que é, por exemplo, a gente usa eventos e a gente usa Trace IDs. No projeto que eu vou falar, é um sistema distribuído com 15 serviços. Então, a gente tem que fazer uma rastreabilidade do que está acontecendo. Para isso, a gente usa o Trace ID, que é um conceito, mas também no código pode estar escrito como Request ID ou coisa desse tipo, que é o que está no exemplo de baixo. Mas, basicamente, o Trace ID é, dado que eu recebo um request, um payload de X eventos, como é que eu vou monitorar isso, o fluxo disso tudo dentro da minha aplicação? E, hoje em dia, existem algumas aplicações open source para fazer um mapeamento visual, assim. O que é que esse request está... Onde é que esse request está indo? Eu acho que tem um artigo, eu não sei se eu linkei, mas da galera do Uber, que tipo, tem mais de 1000 serviços, que eles usam ferramentas como essa para tipo, ter uma visualização melhor e saber o que é que está acontecendo, onde essa funcionalidade foi parar, qual é o tráfego dela. E a gente usa os eventos, mas isso muito questão de a gente ir nas queries, facilitar as consultas. Por exemplo, eu quero saber... a gente usa o Splunk no meu cliente. Então, a gente precisa saber, dado um determinado timestamp, o que aconteceu nesse intervalo de tempo. Então, por exemplo, usar eventos pode ser importante para a gente fazer essa rastreabilidade mais fácil. E outras coisas mais que, por exemplo, Customer ID e System ID, que são mais questões de negócio mesmo, pelo domínio das aplicações, o nome da aplicação, o nível do log de exposição também é uma coisa muito importante, a gente vai falar depois. E o ambiente, né? Porque, a maioria das vezes, a gente trabalha com 3 ou 4 ambientes, né? Stage, Dev, Prod, Pré-Prod. Massa. E aqui, nesse log de baixo, foi um log que também eu retirei do projeto atualmente que eu trabalho,
Como a Thaisa falou, por questões legais, a gente não pode mostrar tudo, assim, seria bem interessante, mas a gente extraiu o mais massa para mostrar para vocês, que faça mais sentido. Então, no contexto do projeto em que eu trabalho num projeto, eu vou falar um pouco mais à frente, eu trabalho num projeto que faz entrega automatizada de infraestrutura para times internos da TOTWORKS. E aqui é um exemplo de como a gente faz essa entrega automatizada de um dos componentes dessa infraestrutura que a gente entrega. Aqui, na primeira parte, a gente tem o tipo do log que a gente quer, que é uma informação. A gente vai explicar um pouco mais à frente. Temos o evento que está acontecendo, tá? E, por uma questão arquitetural e também de entendimento do negócio, a gente especifica qual é o caso de uso. A gente adotou casos de uso porque a gente tem uma abordagem de Clean Architecture e também, para facilitar o entendimento do negócio, a gente reporta onde está acontecendo. Isso daqui é uma inserção de um usuário na uma das partes da infraestrutura, que é uma central de aplicativos da TOTWORKS, para ele poder fazer parte. E temos alguns parâmetros aqui, como o ID da aplicação em questão, o Okta Preview, a gente usa o Okta como uma ferramenta terceira, e esse Okta Preview é parecido com um ambiente de staging para produção, para a gente testar as apps lá dentro da TOTWORKS, e como a Thaisa tinha dito antes, a gente tem uma forma de rastrear. As literaturas tratam muito como Trace ID, mas a gente trata aqui como X Request ID por uma questão de aderência à nossa arquitetura, por fazer mais sentido ao contexto do nosso projeto. Mas que sim significa justamente essa rastreabilidade nesse ambiente heterogêneo que a gente tem. Tá, esses são basicamente os níveis de logs que a gente tem. Comumente, eu só vi usar até hoje 3 níveis de logs, que é erro, info e debug. Basicamente, o erro é cenários críticos. A maioria das vezes, esses logs estão dentro de um tratamento de exceção e eles vão dar para você o status de algum problema e de fácil identificação. Info é mais a questão, por exemplo, questões de negócio, como aquele exemplo do log que eu mostrei. Eu quero mostrar o processamento de uma determinada leitura que vai vir para mim. Então, eu uso o log info para gerar esse output. E o debug, que é comumente usado nos ambientes que não são produção nem pré-prod, para a gente ter um nível maior de visibilidade. Como a maioria das vezes esses tipos de log pode gerar vários ruídos, ou seja, informação exagerada que não precisa para produção, a gente desabilita isso e, por exemplo, se você for subir uma infraestrutura Terraform de um projeto, você vai lá, coloca o tipo de log que você quer em produção e, tipo, em stage você coloca tipo debug ou info ou coisas desse tipo. É bem interessante a gente ressaltar também que tem alguns níveis de informação de logs, por exemplo, dentro de infos, que são bem importantes por questões até legais. Que em casos de auditoria, o info, em situações que precisamos auditar sistemas, o log do tipo info ele é bem recorrente e bem importante. Eu acho que é um pré-requisito. Alguém falou a mim que empresas que estão na bolsa precisam ter auditoria. E eu acho que tipo sistemas de software precisam de logs para fazer esse tipo de auditoria. É uma das abordagens que a gente pode ter assim para esses cenários. Tá, essa é uma ferramenta, uma biblioteca que a gente usa no meu projeto. Tem sistemas em Scala e em Java, então a gente usa isso para facilitar tanto a formatação como tipo o tipo de log que vai ser daquele evento, tipo dentro de um try-catch, eu vou ter um log de erro, dentro de um fluxo normal, eu vou ter um log info e tal. Então, tipo, isso é só um exemplo, tem um link é um exemplo da internet, um genérico. Basicamente, a gente tem as definições, quem não conhece isso é Java, e a gente define as propriedades, um arquivo normal de propriedades, como tipo um arquivo Spring de propriedades. E, basicamente, isso aqui é um output do console, de o que é que vai ser gerado no final. E aqui é um exemplo de como a gente, dentro do contexto do serviço que eu trabalho, do projeto que eu trabalho, estrutura os nossos logs. Eu trabalho com Python como linguagem principal dos nossos serviços.
E a gente costuma estruturar da seguinte forma. A gente tem uma biblioteca padrão do Python, a gente importa a chamada login, e em cima desse login a gente implementa os nossos casos de reporte de logs. No primeiro caso, a gente tem a definição do método info, que é no caráter de informação, tanto para questões de negócio quanto para questões de auditoria. A questão do erro, né? Tipo, a gente tem um método para reportar o erro aqui. E temos para debug também, muito como a Thaisa já tinha falado, que é a questão de nós validarmos, processar depurações, né? Para saber como é que o código está se comportando em determinadas situações. E, assim, a gente tem vários níveis e é interessante, bastante interessante a gente identificar de acordo com o nosso projeto e com a nossa situação, o que é viável, o que se faz importante ter. Posso fazer uma correção rápida? Eu estava pensando aqui e eu acho que eu falei uma besteira. Tipo, quando você... Não sei se vocês conhecem, Terraform é uma ferramenta para você provisionar infraestrutura como código. E, por exemplo, você pode habilitar o tipo de log que você vai ter. Então, mesmo se você habilitar, eu falei que tipo, você pode habilitar os tipos de log. Se você habilitar o log como info, mesmo assim, os tipos de log como erro e tudo mais vão estar visíveis para você, tipo info e erro. Se você habilitar debug, então vai ter info, erro e debug. Só adicionando. Massa. E aqui é a forma de como a gente organiza. Eu estava pesquisando um pouco e existe uma outra forma de a gente fazer que se chama logs estruturados, tá? Então, a forma de organizar um log não significa dizer que ele é necessariamente estruturado, né? Então, estruturar ele parte muito mais de um princípio que é bem similar ao que a gente entende como SQL, por exemplo, que é uma linguagem, um tipo de reporte próprio a ser consultado. Nesse caso aqui, a gente só faz o reporte e a gente usa uma ferramenta Sumo-Logic para varrer essas informações reportadas e, em alguns casos, nos mandar alguns tipos de alerta ou até mesmo as pessoas que estão em on-call, estão lá nos plantões, poderem ter consciência e ciência do que está acontecendo. Tá, e o que não deve logar? Esse print não é um print de log, é um print de uma matéria que fala que desenvolvedores ainda deixam informações sensíveis expostas em seus repositórios. E, nesse caso, são repositórios públicos. Só para exemplificar que, tipo, se você deixa essa informação no seu repositório, capaz de você logar esse tipo de coisa também na sua aplicação. Então, basicamente, as informações que a gente não pode logar são informações sensíveis, e isso varia muito. Hoje em dia, a gente tem a GDPR na Europa, que tem uma definição específica do que são dados pessoais. Também a gente tem a GDPR brasileira, que tem umas especificações também. Eu acho que a gente tem um ano para se adaptar, mas ela tem especificações diferentes do que são dados sensíveis e dados pessoais também. Então, basicamente, o padrão, nome, senha, e-mail, no meu caso, né, nome de clientes, IPs e coisas desse tipo. E tokens de autenticação, que é bem comum você ter dentro da aplicação. Uma das primeiras coisas, quando eu comecei a estudar sobre segurança de logs, e eu comecei a perceber é que toda e qualquer informação que comprometa a segurança e integridade do meu usuário não é interessante de a gente reportar. E se for necessário da gente ter aquela informação dentro de um log, que a gente faça por meio de alguma técnica, por exemplo, de criptografia, para que a gente não possa comprometer a segurança do nosso cliente ou usuário. Esse é um exemplo que eu extraí lá dessa... Está aberto, é o portal do Planalto. É um exemplo do trecho da GDPR brasileira, que eu não sei como é o nome dela, mas eu acho que é a Lei de Proteção de Dados, e a gente usa a GDPR. Enfim, que fala uns contextos, para mim, quando eu li, eram bem diferentes para interpretar como contextos de dados sensíveis. Mas, por exemplo, origem racial, etnia, convicções religiosas, esse tipo de coisas são vistos como dados sensíveis para a nossa legislação. Então, tipo, se as aplicações de vocês logam esse tipo de coisa, vocês têm um ano para adaptar esse negócio. E tipo, a gente sempre fica fazendo trocadilho que não é legal, então pode reportar isso, assim. Esses foram 2 reportes recentes que a gente encontrou de, tipo, 2 sistemas grandes que estavam
colocando senha, plaintest em log. E coisas bem críticas acontecem até nas melhores famílias. Tem um caso bem famoso aqui recentemente, que foi do GitHub, né? Que uma galera começou a identificar que nos logs havia o reporte de senhas nos seus logs de alguns usuários, e foi mandado um e-mail pedindo para a galera trocar. E teve outro também com o Twitter, que isso aconteceu. Assim. E é bem interessante a gente ver esse tipo de caso e esse tipo de conscientização também por parte das empresas, e que também serve como um caso de uso para a gente mostrar aqui. Tem um lance de um termo que a galera adora inventar termos, mas DevSecOps, que tipo, não é mais só DevOps, você tem que ter o skill de segurança desde o começo do desenvolvimento da sua aplicação. Então, esse tipo de coisa é para você prestar atenção, é obrigação sua como desenvolvedor. Isso. Existe custo em logar? Então, logar, criar logs é criar registros. E registros eles têm que ser armazenados. E armazenamento é caro. Armazenar em massa é caro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que eu vou ter que armazenar isso em algum lugar, seja num servidor meu, seja na nuvem. E chamadas de requisições de redes também são caras. Nesses dois pontos, a gente destaca que talvez ele seja custoso, sabe? A depender de como você vai implementar e do que você vai logar. Uma das estratégias utilizadas para a gente fazer essa balança, esse trade-off, é a gente estabelecer tempos de vida dos nossos logs. Quanto tempo esse log ele deve ficar vivo e quanto tempo ele vai ser útil para nós extrairmos algum tipo de informação e que possa diminuir esse custo também. Basicamente, por exemplo, os logs dos serviços do meu cliente são hospedados em uma conta do Splunk, e com certeza deve ser uma conta bastante cara, que tipo, o Splunk é responsável por gerenciar os logs críticos, que é tipo, sistemas críticos, e isso aí tem custo. Tanto do custo do tipo de dinheiro, como o custo da gente, por exemplo, para fazer consultas, ou tipo, ter muito ruído, coisas desse tipo. E outra coisa também, bem presente, eu não sei como se deu a história de cada um de vocês aqui, mas colocar no meu momento de desenvolvimento, log como elemento fundamental a ser reportado, inicialmente causou uma dor também. Então, a gente tem uma mudança de cultura e de paradigma de desenvolvimento. Porque, anteriormente, eu criava as minhas features, criava as minhas classes, os meus métodos, e acabava reportando, testando alguns tipos de coisa. E, hoje em dia, o log é um elemento fundamental, principalmente quando eu estou tratando com questões de negócio ali dentro, principalmente quando eu sei que eu vou estar num ambiente heterogêneo dentro do meu projeto e que aquela informação ela é bem passível, assim, é bem possível de ela ser perdida. Tá, e o output disso tudo, a gente tem aqueles logs, aquelas linhas bonitinhas com os textos legais que vão ajudar a fazer consultas, e essas consultas vão estar disponíveis nos dashboards. A gente não trouxe os dashboards por outra questão legal, enfim. Mas, se vocês procurarem na internet, Splunk, Datadog, esse tipo de ferramenta, vocês vão poder ver uns exemplos de como são agregados as informações visuais. Basicamente, cada gráfico daquele é uma query que você vai fazer para chamar um log daquele que a gente mostrou. Uhum. E tem uns alertas, que basicamente é inconsistência, alguma coisa no sistema. Isso vai gerar um e-mail, vai ser reportado para o time e vai entrar naquele sistema de suporte e vou ter que dar manutenção, estar em produção, esse ciclo todo. Uma coisa que acontece bem presente no meu time é que nós definimos um champion diário, por exemplo, para cuidar desses alertas, e todos os dias a gente tem uma pessoa escolhida para fazer. Na verdade, a gente define uma dinâmica e uma pessoa ela fica como champion de ver esses logs e esses alertas também mandados por nossos e-mails ou até mesmo reportados nos nossos dashboards. Eu uso uma ferramenta chamada Sumo-Logic para agregar todos esses logs e poder fazer alguns tipos de análises. E é muito como os outros palestrantes abordaram anteriormente, que todo mundo é plantonista, sabe? Não necessariamente uma pessoa que está ali vendo aqueles logs, ela vai resolver tudo, mas ela vai ser a pessoa responsável de dizer, deu treta aqui, velho.
Como é que a gente resolve? Ou senão a gente para tudo porque tem uma questão aqui que é muito crítica. Por exemplo, tem uma questão crítica no meu time, é que a gente trabalha com muitos serviços externos, muita comunicação externa com, por exemplo, GitHub, Heroku, e para que haja essa comunicação externa, existe uns tokens de acesso para que a gente possa fazer requisições desses serviços. E no momento que esses tokens expiram, assim, é muito frustrante para o time, porque as automações param e o resultado, o output que era esperado, ele não acontece, sabe? E é bem importante a gente estar de olho nesse tipo de coisa. Então, a gente está de olho em situações que podem acontecer ali e reportar rapidamente para o time através de logs, alertas, dashboards. Bom, basicamente, essas são algumas aplicações. Eu falei que a gente não ia entrar nessa parte de detalhar algumas ferramentas de visualização, mas, basicamente, no meu projeto, eu trabalhei com Splunk, com Grafana, para visualização de logs do Kafka. AWS, por default, porque toda a cloud do projeto é na AWS. Então, o CloudWatch a gente usa por default, com as instâncias da AWS, vem como padrão. Eu não trabalhei com Datadog, mas um colega meu que está em um projeto trabalhou e também é bem legal. E já trabalhei com New Relic também. E o Israel trabalhou com Sumo-Logic, como agregador. É massa. Recomendo. Já me salvou de boas tretas no projeto. Então, nossa vivência em projeto. Porque isso surgiu e como isso surgiu, toda essa análise de logs e importância. A gente tem dois contextos. O primeiro contexto é a entrega de infraestrutura de forma automatizada. E o segundo contexto é um contexto de engenharia de dados. Nesse primeiro contexto de entrega de infraestrutura de forma automatizada, se faz interessante nós entendermos de como esses serviços eles estão dispostos. Em um primeiro momento, não necessariamente nessa ordem, mas a gente tem alguns serviços, e o primeiro serviço que eu destaco é o front-end. Ele é um serviço feito em React que os ThoughtWorkers eles podem requisitarem acessos a um determinado aplicativo, aplicação, serviço que eles queiram contribuir como desenvolvedores. Outro serviço que nós temos somos o back-end, que nós temos no nosso produto, que é onde é responsável por fazer toda a parte de processamento de negócio, salvar informações com o banco de dados, tomar alguns tipos de decisões. E temos um serviço específico para automações, que essas automações elas se comunicam com os serviços externos. E essas automações, e para que todo esse ambiente, todo esse ecossistema aconteça, o uso dos logs ele é muito importante, sabe? Por exemplo, no momento que um ThoughtWorker ele solicita acesso a um aplicativo para ser contribuinte, começa um conjunto de requisições nesses serviços que, se nós não tivéssemos o acompanhamento dos logs, não seria viável a gente saber onde aquela requisição está e em que processo, em que pé aquele processo está. E ele é bem importante para isso. Além também de se comunicar, juntamente com os logs, a gente se comunicar com as ferramentas externas, com, por exemplo, Heroku, GitHub, CircleCI, Okta e Zendesk Support, para reportar, como eu tinha falado antes, tokens quando estão inválidos ou até mesmo status de como os serviços eles estão disponibilizados para os usuários. Um caso bem prático é que, por exemplo, para um usuário entrar no Heroku e no GitHub, eles precisam aceitar convites. E não é todo mundo que aceita esses convites. Então, através dessas tentativas que a gente verifica no Heroku, no GitHub, a gente consegue reportar e dizer, talvez Thaisa não aceitou ainda, talvez não, fulaninho não aceitou a requisição, sabe? E a gente consegue acompanhar tudo isso através do Zendesk Support e ter uma comunicação mais automática. E tudo isso através dos logs, que a gente consegue ter consciência dessas informações, conhecimento dessas informações. Tá, esse é o meu mini-mundo. Basicamente, o contexto da minha aplicação a gente recebe leituras de sensores de aparelhos eletrônicos, de prédios específicos, e essas leituras vão ter que ser processadas, aplicadas algumas equações de engenheiros elétricos, que engenheiros elétricos desenvolvem, e gerar um reporte para o cliente falando, ei, esse ar-condicionado aí está com problema, porque ele está tendo uma anomalia de consumo, por exemplo. Basicamente, esse é o contexto de negócio do meu cliente, que é um cliente de energia, não é nacional.
Eu coloquei esses serviços auxiliares, porque, como eu falei, a gente tem, em média, 15 serviços. Então, tipo, ia ficar um monte de ícone aqui, não ia fazer muito sentido. Mas, basicamente, era para vocês entenderem o contexto que a gente trabalha, que é, a gente recebe essas leituras, a gente tem 2 modos. A gente recebe um batch de processamento de um dia para clientes específicos. Então, a gente faz a leitura de 24 horas de um ar-condicionado, e no outro dia de manhã a gente vem nessa pipeline de detecção de falhas, que é onde são aplicadas as equações, que são 3 serviços de um cluster Spark. Então, a gente processa isso, tem outros serviços que vão fazer outras coisas, e a gente gera o final, né, que é, teve alguma coisa, aconteceu algum problema, qual é a causa raiz desse problema. E isso é visualizado tanto pelo analista, que foi aquela pessoa que escreveu a equação, porque ele tem que saber se aquela equação que ele fez faz sentido, porque tipo, a gente não sabe, a gente não tem o contexto de regra de negócio de alguns desses serviços, porque as equações são escritas pelos analistas. Então, eles precisam de logs e eles precisam de dashboards para saber se tipo, aquela equação que ele gerou na cabeça dele, com os cálculos e afins, fez sentido e gerou o resultado que ele estava esperando. Então, um dos nossos outputs são dashboards, naquela aplicação que eu falei, o Splunk, mostrando se essas equações funcionaram e quais os outputs dessas equações. Outro output é que a gente se comunica com um serviço de visualização, que o time do próprio cliente faz, que vai mostrar para a gente fala, o responsável pela energia do prédio. Então, vai ter uma pessoa no prédio que vai ser responsável por checar aquele relatório que foi gerado pela gente. Basicamente, como a gente tem tipo, esses 2 fluxos, também tem outro fluxo que eu não falei, que é o fluxo real-time, que é de 1 em 1 hora a gente está recebendo leituras de alguns clientes específicos. Então, basicamente, ele vem, processa e entra na pipeline e faz todo o fluxo final. Como a gente só é back-end, a gente precisa visualizar como é que esse negócio está funcionando. Então, tipo, a rastreabilidade usando Trace ID é uma coisa fundamental para a gente. Sistemas distribuídos, microserviços. A gente precisa saber o que é que está acontecendo. E não só numa questão de infraestrutura, de tipo, o hardware, tipo, essa máquina tá escalando da forma que deveria, ou coisas desse tipo assim. Não só isso, porque a gente precisa de métrica de negócio também. Então, isso é fundamental para o serviço da gente, que não tem interfaces e interações nesse fluxo aqui de processamento. Acho que é basicamente isso. A gente usa, já tinha falado, a gente usa a infraestrutura da Amazon, e por isso a gente usa os dashboards do CloudWatch. E, por exemplo, a gente armazena os logs da gente, alguns logs. A Amazon ela tem uma infraestrutura chamada EMR, que são clusters, que você pode subir e rodar as suas aplicações. Então, basicamente, o que a gente faz é a gente processa os dados nesse cluster e os logs desse cluster vão para um bucket, que é como se fosse uma pasta que, lá dentro da AWS, que eles chamam de Bucket S3, que vai armazenar um TXT com todos os logs e os logs vão ser consumidos pelo Splunk. Esse tipo de estrutura é o que a gente trabalha. Por exemplo, recentemente a gente teve um problema de o Splunk, por algum motivo, não estava conseguindo parsear os logs que a gente tinha nesses buckets. Então, os analistas ficaram quase um mês sem conseguir visualizar um tipo de dashboard que eles precisavam. E a gente tinha que ir lá dentro desse bucket, fazer uma consulta na mão, em logs de gigas, para saber por que determinada coisa estava falhando. Então, você vê a necessidade de consultas rápidas, visualizações rápidas. Acho que é isso. Tá, e existe como eu falei, a gente tem várias palavras novas nessa área, e existe um conceito novo chamado observability, que é meio que a integração de vários mundos. Não é uma forma nova de monitoramento, é mais um conceito, assim como o DevOps, meio que uma integração de 2 mundos. Você pode passar? Essa é uma visão de, mais ou menos, uma das pessoas que mais comenta sobre esse tema do que é observability. Observability é você ter um monitoramento, mas com o monitoramento você conseguir
ter alguns insights além do um dashboard, saber qual request falhou, coisas desse tipo. Então, você vai ter insumos para fazer perguntas mais específicas sobre a sua aplicação. Eu vejo um exemplo de observability, eu posso ser enganada, mas é, por exemplo, como é que eu posso escalar melhor minha aplicação? Eu sei qual é o fluxo de dados que está acontecendo. Então, tipo, com base em algumas coisas que eu vou ter já estruturada, eu vou saber como eu melhoro, ou, tipo, em que ponto eu posso escalar melhor a minha aplicação, ou em que ponto o balanceamento de carga não está funcionando direito, tem um gargalo aqui e tal. Basicamente é isso que eu trouxe. É mais para vocês darem uma sacada nesse termo aí que está em alta. E também tem uma questão do... por exemplo, antes a gente estava muito ligado ao monitoramento, nossa aplicação, de como está funcionando ela ali. Só que monitorar, observar, é um processo que vai desde a concepção do nosso produto, do entendimento dos nossos serviços, das nossas necessidades. E por isso que também engloba essa parte de testing e monitoramento e tem essa interseção, assim, ter pipelines bem construídas e projetos, produtos que reportem isso, torna ainda mais rica essa forma de observar. Certo. Aqui tem algumas mulheres referências nessa área, então esses são os twitters delas. Elas postam muito matéria sobre isso, tem várias talks na GoTo, várias apresentações bem bacanas. Então, se vocês quiserem saber sobre o tema, olhem para essas mulheres. Por favor, também olhem nas suas empresas, mais mulheres junto de vocês, porque aqui tá, tipo, tem uma moça ali, outra ali, tipo, dá para contar na mão. Vamos mudar isso, galera, por favor. Sim, mais diversidade. Basicamente era isso. A gente se baseou mais ou menos nesses livros. Esse livro especial ele é voltado mais para arquitetura de sistema distribuído, para tipo Kafka, Event Source, esse tipo de arquitetura. O site Reliability Engineering, que está disponível no site do Google. E tem os outros 2 livros, que são mais voltados para microserviços. E tem esse que é muito massa, chamado Manual de DevOps, ou DevOps Handbook. A gente tem até um grupo de estudo lá na TW para ler e comentar sobre ele, é bem bacana. Tem todo um processo de como algumas empresas aplicaram a cultura DevOps e tal, é bem bacana. É bem interessante que esse livro ele traz muito caso prático e mostra que isso é uma questão muito mais de cultura, de forma de pensar e de reestruturação de equipe do que um cargo ou uma ferramenta. Basicamente é isso. A gente colocou algumas referências das coisas que a gente falou, algumas matérias que a gente pegou como suporte, por exemplo, aquela matéria do Twitter e tal, do problema. E a gente colocou um link, se vocês quiserem ver essa apresentação para pegar essas referências, aí vocês podem acessar isso. Podem dar feedbacks a gente, fazer perguntas nesses e-mails, e é isso. E é isso aí. Valeu.